Alright, ya está como que está grabando ya. Adília. Agilia, perfecto. Perfecto. Dame un segundo. Jéssica, oi. Oi, tudo bem? Hola. Hola Vamos amigos, gravar. entonces aquí Juan Carlos Fernández Alemán, CEO de Open Insurance. Eu só quero fazer um convite muito, um segundinho aqui, um segundito. Vamos a arrancar. É uma alegria enorme ficar aqui com vocês. Aqui está entrando Felipe, dame um segundo. Hoje, compartilhando o início de uma jornada que pode transformar na sua vida financeira, mas também é o seu propósito da vida. Meu nome nas redes é GoJuanca. Me pode seguir em Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, qualquer. Juan Carlos Fernández Alemán en mi nome, mas as redes GoJuanca. Sou apaixonado por pessoas, por energia positiva, acorrida e principalmente por ajudar outros a construir liberdade financeira através do mundo dos seguros internacionais. Já há mais de 30 anos venho trabalhando como corredor internacional, ajudando famílias em mais de 15 países agora, da América Latina e Estados Unidos, Europa, e até o que dinheiro não é só, não por si só, na compra, algo que não se pode comprar com somente dinheiro, senão a tranquilidade e proteção não tem preço. E a Open Insurance nasce com um propósito muito grande e poderoso, que nenhuma família sofra a impotência de não ter recursos diante de uma emergência. E foi esse propósito que nos fez criar uma rede global com centenas de clientes, de agentes, todos conectados com valores humanos, por uma visão moderna do corretagem, digital, educativa e colaborativa. E agora chegou a vez do Brasil, um país vibrante com samba carioca de pessoas empreendedoras cheias de energia, criatividade e fé. Aqui encontramos um terreno fértil para crescer juntos. Por isso, criamos Open Insurance Brasil, um programa de formação e oportunidade profissional que combina treinamento contínuo gratuito, como o curso que eu mandei para você de Segredos de um Corretor de Seguros, apoio constante de mentores experientes e acesso direto às melhores asseguradoras internacionais do mundo. E justamente aqui fica a prima aliança de Open Insurances, a aliança de excelência. Tenho o honor de apresentar para você dois líderes incríveis que representam uma das companhias com quem tem o prazer de trabalhar de forma contínua, Ever Insurance Services. Aqui fica com nós Jeremias Bussati, um profissionista exemplar, um profissional exemplar com ampla experiência no mercado de seguros e uma paixão genuína por desenvolver agentes e parceiros. Também Jéssica Medeiros, uma executiva inspiradora dedicada a apoiar o crescimento da nossa operação no Brasil e garantir que cada agente tem um suporte que merece. Também fica com nós Adília Macedo, uma mulher preciosa, beleza, muito inspiradora também, profissional, que fica em 15 países ao mesmo tempo. Ambos estão aqui, todos estão aqui disponíveis para você, para acompanhar de perto o crescimento de cada novo corredor que decide embarcar conosco nesta jornada. Agora, na Open Insurance acreditamos três pilares fundamentais. Um, pessoas. Nosso foco é cuidar, ensinar e inspirar. Dois, planeta. Crescer de forma ética, sustentável e responsável. Lucro com propósito, porque ganhar dinheiro é bom, mas é melhor ainda quando esse dinheiro vem ajudando famílias. E dentro dessa cultura, cada agente não é apenas um vendedor, é um embaixador de proteção, um construtor de confiança, um líder do futuro. Quero que lembrem sempre disso. A energia é alegria e a alegria é energia. Por isso começamos com uma samba carioca. Quando você transmite entusiasmo, fé e amor pelo que fazem, o universo responde imediatamente. Hoje é início de algo grande. Se você está aqui é porque o mundo dos seguros é para você. E agora, com o apoio da Ever, com Jeremias e Jessica ao nosso lado, falam português perfeito,
Me desculpa por meu portuguesinho, que não é tão bom, mas com o poder da marca do Go Juanca, quero dar boas-vindas a cada um de vocês à família de Open Insurances Brasil. No final, voy a ficar un momento con, voy a falar con ustedes que tem un equipo. Argenis Mardeni fica con nosotros como gerente general. Fica con nosotros también Mariel Basais, director de Saúde Internacional, que va a ligar com você muitas conversações importantes. Aunque también Selma Pérez fica con nosotros en la parte de vida e saúde também, suporte ao agente. Está com nós Viagem, Judith Dias, Viagem, Saúde e um, Vida. Kike vai ajudar para você em tudo o que tem a ver com marketing digital para poder chegar a esses clientes ideais a través das redes sociais, porque cada uno é um compromisso importante com o mercado do Brasil e que vamos a crescer juntos. Sem mais, dejo com Jessica ou Jeremias. Olá, boa tarde, pessoal. Juan, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com você, alcançando um pouquinho mais, né, do público brasileiro. A nossa parceria é muito importante e a expansão e essa oportunidade aqui é prova disso. Eu queria ouvir um pouquinho a Adília, que é a nossa diretora aqui de toda a América Latina, para que ela dê uma palavra para nós. Você conhece pouco, né, Juan? Adília? Adília, obrigada, obrigada, Jéssica, Jeremias. Boa tarde, me encanta tu portuñol, Juan Carlos. Ah, tá bem? Um pouquinho. Já Llámame, falamos llámame bem. más tarde. Llámame, você llámame Ligo más para tarde você mais tarde. porfa, Eu ligo. por Eu favor, por ligo. favor. A todo el equipo de Open Insurance, no sabían que iban a estar todos conectados. Bueno, un gran equipazo. Juan Carlos lo conozco hace muchos años. Argenis, mi querida Marielba, no te veo, pero bueno, sabes que I love you inmenso. Judith, hablo contigo casi que todos los días. Selma, eh, bienvenidos a este maravilloso mundo y a este maravilloso país que es Brasil. Siempre digo, I love you Brasil, I love you el mundo, pero Brasil es un país lleno de muchas boas energías. Tenemos dos gerentes, Jessica Medeiro, bueno, todo lo bonito para ella. Jeremías, todo lo bonito también para ti. Excelente colaborador, excelentes compañeros. Y estoy seguro que este viaje que están introduciendo en este momento en un mercado como Brasil, ellos van a hacer mucho más fácil. Y acá, yo como aporte y directora comercial para Latinoamérica, también en todo lo que você necesite. I love you. Jeremias? Pessoal, agradecer primeiramente ao Juanca pelo convite que ele nos fez aqui para estarmos hoje com vocês. Agradecer a presença de cada um. É um prazer estarmos aqui compartilhando essa nova oportunidade de negócio com vocês. Eu tenho certeza que vai ser algo muito bonito, uma história que nós vamos construir juntos, dar um suporte adequado para essa equipe, que é uma grande parceira nossa, que é a Open Insurance. E para não prolongar muito mais tempo, também agradecer a Adília, que hoje se conectou para estar aqui conosco, né? É sempre um prazer ter a nossa diretora aqui nos acompanhando de perto no Brasil. E nada, nos colocar à disposição de vocês mais uma vez, tá bom, pessoal? A Jéssica, ela vai começar a fazer a apresentação. Nós gostamos muito de fazer um formato bate-papo, né, Jéssica, para que o pessoal possa tirar as dúvidas, que fiquem à vontade, se vocês quiserem interromper, levantem a mãozinha aí ou abram o microfone. Nós estamos aqui Verdade. para responder todas as dúvidas de vocês, ok, pessoal? Obrigada, gente. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho. Pelo que eu entendi, a maior parte aqui dos que estão participando ainda não atuam, né, no mercado segurador. E essa realmente é uma grande oportunidade. Nós temos o Brasil como um país que vem crescendo de forma exponencial quando se fala de Ever Insurance. E vou contextualizar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim? Sim. Sim, Ok, perfeito. obrigada. Nós somos uma seguradora,
de múltiplos ramos e hoje atuante apenas no saúde, no seguro saúde global, com atendimento mundial e seguro de vida nas nossas apólices corporativas. A partir do ano que vem, nós teremos também seguros de vida individual. Nós temos 3 anos de atuação, a Ever, só que o corpo diretor da Ever, que são essas 3 primeiras figuras aqui que aparecem para vocês, toda a nossa presidência, o nosso CEO, a nossa CSO, estão atuantes no mercado há mais de 27 anos. Então, a Ever é uma seguradora nova com um know-how de mais de 27 anos. Então, nós temos muita experiência nesse negócio, é uma companhia que vem com um amadurecimento muito grande e com uma experiência grande em encantar tanto o agente, o corretor que está conosco, como o nosso segurado. Então, nós temos aqui como premissa o toque humano. A gente fala muito sobre isso, porque a gente quer estar junto, e essa reunião aqui é prova disso, né? A gente quer estar junto com vocês para que vocês conheçam e se desenvolvam nesse mercado, que é um mercado muito promissor. Eu costumo falar que o mercado segurador, ele nunca está em decréscimo, ele sempre está crescendo. Independente do momento, independente de crise, independente de governo, a gente percebe um crescimento exponencial quando a gente fala de seguro. E no caso do seguro saúde, eu costumo também usar uma expressão muito popular, que eu falo que ele é o filé mignon do seguro, né? Que é o seguro que oferece um equilíbrio financeiro muito maior e que tem algo que é fundamental, que é o desejo da maior parte dos segurados, né? Existe uma pesquisa aqui no Brasil que ter um seguro-saúde hoje está na lista de desejos do brasileiro e figura em terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, ele quer uma casa própria, e em terceiro lugar, ele quer um seguro-saúde, ele quer ter acesso a uma saúde de qualidade, a um atendimento de saúde de qualidade. E qualidade tem tudo a ver com o Ever, porque nós prezamos muito por isso. Então, nós temos uma presença a nível mundial, né? Estamos sempre, como o Juan falou, a Adília vive em 15 países ao mesmo tempo, e é verdade, né? A gente roda bastante, viaja bastante para estar junto com vocês. Isso é uma premissa nossa de estar pessoalmente, não só virtualmente com vocês. Então, aqui vocês conseguem ver onde nós temos os nossos escritórios, e o Brasil agora está sendo privilegiado em ter um escritório também da Ever. Então, nós estamos concluindo agora a inauguração desse escritório, que é um escritório operacional, para que a gente atenda da melhor forma os nossos agentes e os nossos segurados, que são brasileiros, né? E aqui também nós teremos funcionários que serão brasileiros. Algumas coisas, né? Eu entendo que algumas coisas idiomáticas elas se perdem em uma tradução, e nós enxergamos isso, e por isso nós queremos dar esse atendimento assim de forma primorosa, como em tudo que nós fazemos. Então, nós teremos um escritório no Rio de Janeiro. Eu fico em Brasília, Jeremias fica em Campinas, Adília na Venezuela, mas sempre está no Brasil também. E o que vocês precisarem, sempre que precisarem, vocês podem contar com o nosso time. Vocês estão em excelentes mãos aí na equipe do Juan, que vão prestar todo o apoio que vocês precisarem com toda certeza e juntamente conosco, para que a gente possa expandir e fazer bons negócios. Ao todo, a equipe da Ever hoje tem 119 colaboradores, mais o Pepe, que é esse bonequinho aqui, esse lobo, que vocês vão ver ele bastante nas nossas redes, em eventos, ele sempre aparece, dá o ar da graça ali para trazer um pouco de alegria a mais para nós. E a maior parte dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores que são operacionais, eles ficam no Equador, em Guayaquil. A Ever é uma seguradora que tem investido e crescido bastante, né? E um dos nossos últimos investimentos foi no Equador. Nós estamos agora nos credenciando ali, né, na parte de final já, para estarmos como uma seguradora local, que vocês devem conhecer algumas seguradoras locais aqui do Brasil. Nós seremos uma dessas, só que no Equador, com um plano local, e fizemos um investimento altíssimo ali. Isso demonstra que nós queremos mesmo estar nesse negócio, e queremos crescer e queremos longevidade. Então, agora, no final de novembro, nós teremos ali um evento de inauguração desse grande hospital,
que fica no Equador, e toda a nossa equipe operativa vai ficar em um andar desse hospital. Então, nós temos investido bastante. E uma coisa que vocês podem ouvir como objeção no momento de uma negociação, no momento de apresentação de uma proposta global, é em relação a essa solidez, em relação à companhia. Nossa, é uma companhia nova, o que que você pode me garantir para que eu tenha essa cobertura, essa longevidade nessa seguradora? Uma das coisas é esses investimentos que nós fazemos, que vocês podem sempre falar, expor, né? Isso é público, está sempre disponível também no nosso site. E também a parte da nossa resseguradora, que funciona para abraçar um pouco do nosso risco. Na verdade, a boa parte do risco que nós abraçamos, que nós contratamos através das nossas apólices, está abaixo aqui da Lloyds. Então, nós temos a Lloyds começa a nos ressegurar a partir de 301 mil dólares, até 300 é a Ever, a partir do primeiro $1 ali depois dos 300, a Lloyds é quem abraça esse risco. A Lloyds of London é uma das maiores resseguradoras do mundo. E anualmente ela é muito criteriosa e anualmente ela pede a revalidação do certificado que ela nos dá, para que possa continuar nos ressegurando. Nesses 3 anos de atuação, em todos eles nós tivemos a Lloyds do nosso lado. Inclusive, acabamos de renovar a nossa licença, né? A gente tem uma carta que a gente pode disponibilizar para que vocês tenham isso em mãos, porque o cliente hoje é um cliente que se informa, que pergunta, que pesquisa. Então, é importante vocês saberem, mas também vocês materializarem para ele aquilo que eventualmente vai surgir como dúvida. Então, a Lloyds é nossa resseguradora, nós acabamos de revalidar com todos os critérios, ela pede resultado financeiro, pede sinistralidade, e tudo isso a gente apresentou e mais uma vez revalidamos. E falando em sinistralidade, aqui eu vou passar rapidamente nessa tela, mas é importante falar que o que é a sinistralidade, né? Ela é o resultado daquilo que eu vendo com aquilo que eu consumo. Então, dentro desse universo, desses 2 pontos, o resultado disso é um percentual que vai me falar qual que é o resultado dessa companhia. O nosso resultado hoje, a sinistralidade está em 39,4, chegando, a gente já está em 40%, né, para arredondar aqui, em sinistralidade. Então, é uma sinistralidade muito equilibrada, né? Vocês podem ver que ela está muito baixa e a gente faz de tudo para que ela permaneça baixa. E a gente costuma falar que vocês são o nosso primeiro filtro. No momento que vocês vão conversar e abordar um cliente, é importante que vocês se debrucem e realmente tenham ali tempo em conversa com esse cliente para entender qual que é a realidade dele, se ele realmente tem o perfil para o produto, ou dentro da seguradora, que a gente aqui para o Brasil tem 4 produtos que eu vou falar mais à frente, qual o produto que o melhor atende? Porque tem uma coisa que é muito comum, é a gente ofertar aquilo que nós compraríamos ou aquilo que o nosso bolso consegue comprar. Só que, por vezes, o bolso do cliente é diferente do nosso e a necessidade também. Então, a gente pede para que vocês sempre entrevistem o cliente e percebam qual que é a real necessidade dele. E hoje, o nosso objetivo é dar algumas ferramentas para que vocês consigam tirar esse raio-x, né? Essa impressão do que o segurado precisa, do que o cliente precisa quando ele te procura. Aqui, a gente tem alguns parceiros que são operacionais, que são empresas também grandes que atuam conosco. O nosso atendimento, como eu falei, ele é mundial. Então, nós temos a Aetna, que é também uma das maiores operadoras de rede do mundo e atua especialmente nos Estados Unidos, e tem a maior rede hospitalar dos Estados Unidos. E nós temos parceria com eles e utilizamos a sua rede. Aqui no Brasil, nós temos a World Assist, que está aqui como WA. É ela que nos apoia com todo o atendimento em relação aos hospitais que nós credenciamos. Então, ela faz todo esse fluxo para nós, que é uma empresa já experiente de muitos anos também no mercado. E a Truly Data, que é uma empresa que faz toda a parte de software. Vocês vão perceber que o nosso aplicativo é maravilhoso. Eu vou mostrar um pouquinho lá na frente. Mas ele é muito rápido, muito funcional e é um facilitador para o dia a dia de vocês, agentes. Quando a gente fala de seguro global, aqui eu já vou entrar um pouquinho em produto, a gente fala principalmente de forma de medicina preventiva, né? De prevenção de cuidado à saúde. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse.
é que o nosso segurado, que ele se cuide, que ele faça o check-up que nós oferecemos em todos os produtos e que ele mantenha a saúde dele em dia, com hábitos, enfim. Mas é exatamente fazer esse modelo de prevenção. E aqui a gente tem alguns fatores diferenciadores, e aqui vocês já começam a construir o perfil desse segurado quando ele vier. São ferramentas para que vocês percebam a necessidade dele no momento que ele vier com a necessidade, e você consiga mapear o que é melhor para esse cliente. Então, o nosso benefício, ele é para o Brasil? Sim. Ele é para o segurado que eventualmente não viaja para os Estados Unidos? Sim. Ele é também para utilização aqui dentro do país. Mas a gente tem um diferencial, que ele tem atendimento global. Então, onde esse segurado estiver, seja em viagem, seja independente do motivo da viagem, ele vai estar amparado. Inclusive, se eventualmente ele mudar para fora do Brasil, se ele for para algum outro país, ele precisa nos comunicar, mas a gente tem a possibilidade também de continuar ofertando ali o benefício para ele. Então, nós temos cobertura, por exemplo, para diagnósticos, né, que são um pouco mais graves, desde que eles sejam realizados dentro da apólice, como o Alzheimer. A gente tem aqui cobertura e mantém essa cobertura. E eu costumo falar que um dos nossos principais diferenciais é a longevidade desta apólice, é o fato do seguro ser vitalício. Aqui, a gente faz toda uma análise para que você entre e seja nosso segurado. Quando você passa a ser nosso segurado, você só poderá deixar de ser no momento que você ficar inadimplente ou se houver alguma irregularidade de dados na sua apólice. Então, o fato de você, eventualmente, se você for diagnosticado com uma doença grave, você precise ter realmente esse gasto alto médico, não faz com que você perca a apólice conosco. E isso é um dos maiores ativos que nós podemos ter, porque eu tenho a garantia de que se eu estiver adimplente, eu vou estar com o meu seguro ativo ali por toda a minha vida. Então, esse é um ponto muito importante que vocês saibam. Nós oferecemos atendimento de psiquiatria durante a internação hospitalar, então, se for necessário, no momento de fragilidade, a gente dá esse atendimento. Em relação a algumas operadoras locais, né, que a gente pode aqui falar como diferencial, porque existe uma carência no Brasil de 2 pontos. De seguros individuais. Aqui no Brasil, nós temos pouca oferta de seguro individual. Nós, na verdade, temos somente uma possibilidade e existe essa carência de seguros individuais. A nossa contratação aqui é através do CPF. Então, você tem um plano individual agora no seu portfólio para que você comercialize. E o segundo ponto é em relação a alguns ramos que são restritos, a algumas atividades que são muito restritas no âmbito nacional. Um exemplo que a gente traz aqui é esporte e atividade de alto risco. Então, aquele atleta que é remunerado pela sua atividade. Nós damos a cobertura aqui, inclusive, se ele tiver algum acidente, em função da sua profissão, ele vai estar amparado aqui conosco. Além disso, nós temos aceitação para igrejas, para sindicatos, para cooperativas, para uma série de ramos que, eventualmente, vocês vão encontrar uma dificuldade, por vezes até um impedimento de comercialização no mercado local. Nós temos atendimento para nutricionista, para maternidade. Aqui, nós trabalhamos muito com transparência. Então, vocês vão perceber que em nosso material tem tudo o que se refere ao seguro de forma muito clara. Então, a idade que eu posso segurar uma vida, né, um titular, é até 79 anos na maior parte dos nossos planos, mas eu tenho um plano que é de 60 a 90 anos. É a maior elegibilidade do mercado, tanto local quanto internacional. É a maior elegibilidade. Vocês não vão encontrar por aí essa possibilidade de incluir, por exemplo, um segurado com 90 anos de idade, com 89 anos de idade. Então, nós temos isso como diferencial e muito bem definido. Nós temos alguns incentivos em forma de desconto para que vocês ofereçam aos segurados em um momento de uma negociação, tenham, né, como carta na manga ali uma oferta melhor, apesar de o nosso custo já ser muito competitivo quando se fala tanto de seguradora local quanto de seguradora internacional. E isso vocês vão comprovar à medida que vocês forem fazendo comparativos e consultorias. A gente aqui tem uma forma de parcelamento também muito bacana.
vocês contratam, né? A contratação do seguro global, ela é por um ano de vigência, sendo renovável, como eu falei, de forma vitalícia. E o custo que vocês vão pegar, por exemplo, no nosso aplicativo, no momento que vocês fizerem a cotação, vai ser o custo anual. Esse custo anual, ele pode ser pago de forma trimestral, semestral ou anual, de uma única vez, todo o valor, tá? Nós temos aqui a cobertura para check-up, que oferece toda a parte de exame preventivo de forma completa. Sabe aquele momento seu de você chegar no hospital, de você chegar no provedor e ali por um período do dia você fazer todos os seus exames, de todas as especialidades, tudo aquilo que é conveniente de acordo com a sua idade, você vai fazer dentro dos valores contratados para sua apólice. Então, esse também é um objeto de desejo do segurado local, do segurado nacional, ele quer ter acesso a um check-up e aqui a gente oferece essa possibilidade. Então, aqui no Brasil, nós temos, o Juan, diferente dos produtos Latam, nós temos 4 produtos. Temos aqui o Everlasting, que é para um segurado de quarta idade, né? Normalmente, os que contratam estão na quarta idade, que é para de 60 a 90 anos. Vou até passar para cá. De 60 a 90 anos. Nós temos o Ever Present, que é o nosso produto com atendimento hospitalar, e ele tem um atendimento para tudo aquilo que evoluir para uma internação, e possui um capital global, um capital anual de 6 milhões de dólares. O Everlasting, ele tem um capital de 3,5 milhões de dólares e ele é vitalício. O que que isso quer dizer? Que o segurado que contratou lá a apólice de Everlasting, ele não consegue renovar essa cobertura máxima. Ele vai gastar por ano ali 500 mil dólares, por exemplo. No seguinte ano, ele vai ter 3 milhões de dólares para o seu consumo, de acordo com aquilo que consta na apólice como cobertura. Já quando eu vou para o Ever Present, que é o produto hospitalar, esse valor de cobertura ele se renova anualmente, tanto no Ever Present, que é o nosso produto hospitalar, quanto no Everware. A partir do Ever Present, eu tenho uma elegibilidade de até 79 anos de idade. E esse é um dado para contratação. Uma vez que esse segurado entrou, ele está conosco, ele pode continuar com a sua pólice pagando. Essa idade é apenas para entrada, para contratação. Então, no Everware, é o nosso a primeira linha de produto completo com atendimento hospitalar, obstetrícia e ambulatorial e possui uma cobertura anual por pessoa, tá? De grupo familiar aqui é por pessoa, 8 milhões de dólares. E nós temos o Everest, que é o nosso produto com uma cobertura maior e ele tem um valor de cobertura máxima ilimitada. Só que a diferença entre esses produtos, ela não é somente dessa cobertura máxima anual, ela é também de alguns benefícios que nós oferecemos de acordo com a contratação. Um exemplo que eu posso dar que está nessa tela é em relação ao check-up. Então, quando eu contrato, por exemplo, aqui o Ever Present, eu tenho para segurados com mais de 18 anos, 700 dólares no ano para fazer um check-up. E quando eu vou para o Everware, eu tenho 800 dólares. Se eu for para o Everest, eu tenho 1.000 dólares para esse mesmo segurado. Então, a diferença de contratação não é somente esse valor global que está sendo contratado aqui, mas também os benefícios de cada apólice. E aqui também entra um outro ponto, que é a parte de transplante de órgãos. A gente vai falar de alguns benefícios, mas nós temos muito mais atendimentos em nossos materiais, tá? Isso aqui é um breve resumo mesmo. Então, para transplante, por exemplo, os valores eles vão se alterando de acordo com o plano que eu contratei. Então, se eu quero um plano mais básico, somente com atendimento hospitalar, eu vou ter 1,5 milhão de dólares, 1,5 milhões de dólares, para fazer esse transplante, incluindo, inclusive, a parte, né, do doador vivo. Aqui também a gente tem essa cobertura. Se eu vou lá para o Everest, eu tenho 5 milhões. E o que que é essa diferença? Ah, Jéssica, o segurado ele vai entrar saudável. Por que que eu vou falar de transplante com ele? É bom você perguntar para ele se eventualmente, se no futuro ele precisar de um transplante, se ele já conhece a medicina fora do Brasil, se ele eventualmente se trata com algum médico fora do Brasil, ou conhece e teria interesse em fazer, por exemplo, um transplante fora daqui. Apesar de nós termos referência mundial
em uma série de especialidades, né, dentro da medicina, somos referência. Então, pode ser que esse segurado diga, não, eu não preciso fazer nada fora do Brasil, vou fazer aqui dentro mesmo. Então, você pode eventualmente ofertar aqui um outro produto. Mas esse é um indicador para que vocês tenham em mãos no momento de ofertar. Nós temos aqui também a oferta de cuidados odontológicos de forma preventiva. No Everest, nós oferecemos essa cobertura com o máximo de 2 consultas por ano e US$ 500 para a vigência. É por ano, então no próximo ano, ao renovar, essa cobertura se renova. Nos demais produtos, no Everware, Everpresent e Everlast, eu tenho a cobertura em caso de acidente. Aí eu vou ter uma cobertura odontológica também. Nós temos cobertura para maternidade a partir do Everware. Então, no Everware e no Everest, nós temos cobertura para maternidade. E nós temos um grande diferencial, que é o quê? Nós oferecemos uma cobertura gratuita para a criança que nasce pela Ever por 5 anos, de forma gratuita. Então, se eu tenho lá uma apólice em que a gestante, né, a mãe, está aqui ativa e está sendo coberta pela apólice para a sua gestação, e a criança nasce pelo plano. O filho dela, né, essa criança que está nascendo, ela terá 5 anos de forma gratuita. Ela não vai pagar nada mais por essa criança. Se eu tenho pai e mãe na apólice, eu tenho também a possibilidade de incluir o segundo filho. Então, se eu tenho 2 adultos ali, pai e mãe na apólice, eu consigo incluir, inclusive, o segundo filho. Isso no Everywhere. Quando eu vou para o Everest, eu consigo estender essa cobertura para o filho de forma gratuita por até 10 anos. Então, é um benefício, assim, que é um grande diferencial para o mercado. Os valores aqui que eu estou falando para vocês também são valores maiores do que o que todo o mercado atua. Vocês podem olhar e fazer essa conferência no momento que vocês forem fazer a sua consultoria e confrontar os dados que vocês vão observar que realmente são coberturas superiores. Nós temos aqui também uma possibilidade de segunda opinião médica. É o nosso programa de segunda opinião. Ele chama Expert Medical Review. E ele oferece o quê? Uma segunda opinião em qualquer lugar do mundo para um diagnóstico que eventualmente o nosso segurado tenha. Então, são diagnósticos normalmente que são mais severos, uma doença de coluna, uma doença cerebral, alguma coisa nesse sentido que ofereça algum tratamento mais invasivo. E ele queira uma segunda opinião, ele precisa de uma segunda opinião. Com isso, nós conseguimos mudar diagnósticos, diminuir medicação, modificar a necessidade de uma eventual cirurgia. Então, é um programa que faz toda a diferença e que nós incentivamos que vocês usem e que vocês falem sobre ela. Além disso, é muito comum no seguro global a utilização de franquia. O que é a franquia, né? É a contribuição do segurado, do titular, da pessoa que estiver segurada conosco, a contribuição dela para a utilização do seguro. Então, por exemplo, se você contrata um seguro na Ever com US$ 500 de franquia, você vai precisar, durante a vigência da apólice, fazer uma utilização médica de pelo menos US$ 500 e a partir de US$ 1 é o momento que a Ever começa a te reembolsar. Então, a gente tem aqui também a possibilidade de franquias maiores. Obviamente, quanto maior o valor da franquia, menor o custo do seguro. Tem tudo a ver, está totalmente relacionado. E o Everjourney, ele veio para quê? Para esse segurado que viaja bastante e que contratou com franquia, inclusive fora do Brasil. Então, se eventualmente ele viajou, ele está esquiando e sofre um acidente, precisa de um atendimento médico, se ele tiver o Everjourney na apólice dele, ele não vai contar com franquia em sua apólice quando ele estiver viajando para fora do seu país de origem. E ele tem até 30 dias por ano de viagem para usufruir desse benefício. Você imagina, um segurado que viajou e eventualmente aconteceu um acidente, ele ter que desembolsar um valor que é alto, né? Porque a gente sabe que a saúde lá fora ela não é barata. Então, eventualmente, se ele precisar de um atendimento, ele não vai precisar desembolsar. Nós vamos ali reembolsar aquilo que ele precisa e, por vezes, até intermediar esse atendimento para que ele não tenha que desembolsar absolutamente nada,
nessa viagem, tá? O Ever Journey, ele vem como um anexo à sua apólice. Ele tem o custo em média de US$ 300 por ano para o grupo familiar. Então, em comparação ao valor total da apólice, é um valor que super agrega e que, por seu valor, compensa se esse segurado tiver o hábito de fazer viagens. É um anexo bem bacana. Isso aqui é um exemplo. Eu acho que nós temos pessoas aqui de várias regiões, né? E aqui nós temos hospitais também de várias regiões que vocês podem aqui identificar na sua região aí, um desses hospitais que vocês tenham e que conheçam. Eles são os nossos credenciados, mas nós temos muitos outros. Isso aqui é meramente uma amostra daquilo que nós temos no Brasil. E todos esses aí já estão conosco e um pouquinho mais. No nosso site, vocês conseguem pegar tanto o material dos produtos, quanto a nossa rede hospitalar. Ela é pública, você não precisa fazer um cadastro. Então, você consegue entrar lá e pegar a rede de que a gente chama aqui de rede de provedores, tá? Todos esses hospitais estão conosco. Além disso, nós temos uma cobertura de telemedicina que é muito boa e que é a nível global e que não cobra franquia, não tem franquia para que você faça a utilização da telemedicina. Na vida corrida que todos nós temos e que os executivos que contratam os nossos planos têm, a telemedicina funciona como um mecanismo de facilidade para que ele obtenha um pedido de exame, uma receita médica, aquilo que for necessário e não se exponha a um ambiente hospitalar. Então, essa também é uma ferramenta que nós precisamos falar, a parte da telemedicina, porque é realmente um facilitador no dia a dia. Particularmente, eu uso a telemedicina e acho assim que é muito eficiente. Então, eu acho que é uma experiência que a gente precisa passar para o nosso segurado, e não só no Brasil. Às vezes ele está em viagem e quer fazer ali, né? Aconteceu alguma coisa, ele precisa, por exemplo, alguns medicamentos. Esses dias eu tive um exemplo de uma segurada que ela estava falando que ela viajou para os Estados Unidos e esqueceu o remédio da pressão. Ela toma remédio para pressão alta. E aí tem que tomar todos os dias certinho, né? E ela ia ficar acho que 5 dias. E aí ela ligou, ela fez uma ligação para telemedicina, pedindo exatamente a receita, né? Porque vocês sabem que nos Estados Unidos é totalmente diferente daqui em relação a essa parte medicamentosa. Você não consegue comprar sem uma receita, com toda a indicação ali e tudo mais. Então ela pediu, falou o país onde ela estava e conseguiu a receita, chegou no seu e-mail para que ela pudesse fazer a compra desse medicamento, tá? Então a telemedicina ela é um facilitador para o nosso dia a dia. Aqui a gente tem um pequeno comparativo, meramente para vocês identificarem a diferença de custo. Obviamente, para cada grupo familiar, né? Se eu colocar só uma pessoa, esse custo vai mudar. Mas aqui, a gente tem um grupo familiar com 4 vidas, com 4 pessoas. E nós temos aqui o custo da Ever na primeira linha. E nós temos aqui a Redbridge, que é uma seguradora internacional também. Nós temos a Vume, que é onde está esse Vzinho aqui. Nós temos a Best Doctors, que também é outra operadora global, onde está esse BD aqui. E nós temos a Bradesco Saúde aqui também, para que vocês enxerguem o custo que fica quando você faz uma contratação. Nós colocamos aqui todas em dólar, para que fique claro para vocês. E aqui nós temos o nosso produto hospitalar com US$ 500 de franquia. Vocês podem observar que é a menor franquia que tem. E aqui no Brasil nós não temos franquia, né? Nós temos coparticipação. E o custo ficou, vocês podem ver aqui, de todos os custos nós oferecemos o benefício maior com menor franquia e com menor custo. Então a gente tem, e além disso, muita qualidade. Então, o nosso objetivo aqui é que vocês realmente materializem os nossos valores. E através de uma cotação, vocês vão conseguir identificar. Aqui eu faço um pequeno comparativo daquilo que nós temos, que na verdade não é nem um comparativo, é só para mostrar as diferenças, né? Nós temos um benefício muito bacana que chama remissão, que é uma cobertura para os dependentes de um titular de uma apólice que eventualmente venha a falecer, e a gente oferece uma cobertura por até 2 anos para esse grupo familiar sem nenhum custo, chama remissão. Aqui no Brasil é um benefício que ele vem sendo retirado das apólices, ou as seguradoras têm diminuído o período
de vigência da remissão e nós mantemos o período de 2 anos, que é também o maior período do mercado para uma remissão. Um grande diferencial e que normalmente os segurados e os agentes gostam muito, reembolso para medicamento, que é um grande diferencial também. Cobertura para laqueadura e vasectomia, oftalmologista preventivo, reembolso 100% do UCR, que é o índice de usual, costumeiro e razoável para a região. Então, a média de valor de consulta para a sua região é aquilo que nós vamos pagar de reembolso. Nós sabemos que o Brasil é um país continental, né, muito grande, e nós temos costumes diferentes. Por exemplo, em João Pessoa, um custo de uma consulta certamente não é igual ao aqui de Brasília. Se eu for lá para o interior do Mato Grosso, em Sorriso, o custo de uma consulta também não é o mesmo daqui de Brasília. Então, para cada região, nós vamos ter um costume diferente e uma precificação diferente quando se fala de reembolso. O nosso objetivo aqui sempre é integralizar para que o segurado não tenha uma experiência negativa, né? A gente tem rede hospitalar credenciada para que ele possa se direcionar, mas ele tem total liberdade para utilizar a sua própria rede e ir até os seus médicos de forma realmente totalmente liberal. Nós temos a possibilidade de incluir o seguro viagem internacional, cobertura de tratamento de fertilidade, que também é uma carência aqui nos seguros locais, porque não está no rol da ANS. E aqui a gente tem essa cobertura de tratamento de fertilidade, cobertura para esportes radicais, como eu mencionei um pouquinho atrás, cobertura para nutricionista, escleroterapia. Isso aqui é uma cobertura que nós, mulheres, né, quando chegamos a uma certa idade, a gente gosta bastante de fazer, que é tirar aqueles vasinhos da perna, né, que ficam ali muitas vezes. A gente tem aqui sem limite de sessão. Fisioterapia domiciliar, cirurgia refrativa, sem exigência de grau, transplante, incluindo o doador vivo. As vacinas do calendário estão cobertas aqui também. A cobertura de check-up em todos os nossos produtos nós oferecemos e incentivamos a utilização. Vacinas do viajante estão cobertas aqui. Kit Welcome Baby, que é para aqueles bebês que nascem pela Ever, receberem um mimo em nome da Ever. Nós temos essa cobertura aqui. Cobertura para repatriação, temos também. Consulta domiciliar. Então, se naquela consulta de telemedicina foi identificado que eu preciso que um médico vá até mim, independente de onde eu estiver, eu vou ter aquela cobertura, desde que o médico identifique essa necessidade, tá? É muito bacana essa ferramenta, especialmente para clientes, né, para segurados que são mais idosos, enfim, é uma cobertura realmente bem interessante. Nós temos aqui também um grande diferencial em relação a terapias. A gente oferece quiropraxia, osteopatia, acupuntura, que é um grande diferencial. Todas essas coberturas, desde que haja solicitação médica. Então, eu tenho que ter um motivo médico para solicitar qualquer um desses atendimentos. Cobertura de telemedicina e cobertura odontológica. Segundo opinião médica, nós temos aqui cobertura para cirurgia robótica, que é um grande diferencial também. A gente tem aqui de forma comum essa cobertura, esse atendimento. Ambulância e UTI aérea, que é um pedido muito grande dos segurados, especialmente aqueles que estão em cidades interioranas, que não têm tanta estrutura hospitalar e que desejam, né, e que têm a necessidade de ser transferido para uma outra região e precise da UTI, a gente tem disponível UTI aérea. Assistência funeral com cremação, que também é um grande diferencial. Extração e armazenamento de célula-tronco, isso é algo que é uma tendência que está cada vez mais comum, essa solicitação, e a gente tem a cobertura aqui. Atendimento no Einstein, no Sírio, com a sua carteirinha. Então, aqui, nós temos a carteirinha que vai chegar por e-mail, em PDF, para que você tenha ela salva. Dentro do portal do segurado, nós temos também ali a carteirinha. E também nós somos a única seguradora global que emite a carteirinha física ainda. Então, nós temos alguns segurados que fazem questão e nós emitimos essa carteirinha física para que você chegue lá e apresente como um plano local, né? Essa carteirinha. Temos cobertura para fonoaudiologia e para terapias, e a nossa cobertura ela é mundial, então não tem fronteira para o atendimento aqui. Nós oferecemos algumas condições comerciais, aquele custo Com que eu mostrei para licença, vocês. Jéssica.
Oi, Brenda, pode Me falar. interromper. Eu já trabalho há 8 anos, mas com saúde e odonto. E uma dor que a gente está passando agora é com relação à terapia dos autistas, né? As terapias especiais. E eu vi que você falou terapia, mas aí eu não entendi se vai sanar essa dor que as mães vêm tendo desde a pandemia. Brenda, obrigada pela pergunta. Nós temos cobertura para autismo somente quando o segurado é diagnosticado dentro de uma apólice. Se ele já tiver o diagnóstico, nós não fazemos essa segurança a ele, nós não oferecemos o seguro a ele. Aqui, Brenda, você vai perceber, como você já conhece o local, você vai saber bem direitinho do que eu estou falando. Nós temos aqui definido os riscos excluídos e são excluídos pela nossa resseguradora. Ela, para nos ressegurar, ela exige que alguns riscos não sejam comprados, né, não sejam trazidos para a seguradora. Um deles é o autismo. E então ele a gente não consegue segurar, exceto se uma criança nascer pelo seguro pela Ever e for diagnosticada, ou ainda aquele diagnóstico tardio, né, que acontece, a gente vê bastante, de adultos sendo diagnosticados. Se ele já estiver conosco e for diagnosticado posteriormente, ele tem um atendimento, tá bom? Certo? Nós Muito obrigada. oferecemos aqui nada. Aqui a gente tem alguns descontos que, como eu falei, é importante vocês utilizarem como carta na manga, porque o nosso custo, ele já está muito agressivo, é um custo muito bom, com uma cobertura realmente muito boa, tá? E aqui eu convido vocês realmente a conhecerem mais profundamente a Ever, pesquisando, nos perguntando para o Juan casos práticos que ele tenha eventualmente para passar para vocês realmente atestarem essa qualidade, e também contratando uma apólice nossa, né, para que vocês utilizem e conheçam. Nós temos aqui 5% de desconto para clientes do agro, nós temos 5% de desconto também para segurados que estão fora do eixo Rio e São Paulo. Então, você, Brenda, que está em João Pessoa, os seus clientes, eles vão ter ali já 5% de desconto porque eles estão fora da região do Sudeste aqui, né? Eixo Rio e São Paulo. Eu tô em 10... Ribeirão, São Paulo. Ah, quem é que estava em João Pessoa? Sou eu, Beatriz. Beatriz, desculpa, Sí, Beatriz, Brenda. exacto. A Beatriz. Então, a Beatriz, para os clientes que você for ofertar, você vai ter 5% de desconto, porque você já está fora dessa região. A Brenda não vai ter 5% de desconto, a não ser que tenha ali, seja um cliente do agro, ou que ele tenha, por exemplo, a exigência de tirar a cobertura dos Estados Unidos, que é aquele cliente que às vezes não tem um visto ainda, ou que, não gosto do Trump, não vou com a cara do Trump, não vou para os Estados Unidos, então, você pode retirar e ter 10% de desconto ali. Aí a Brenda também pode ter lá em São Paulo esse desconto. Nós temos aqui também 12,5% de desconto para pessoas que têm OAB. Então, os advogados que têm ali a carteirinha da OAB, né? Os profissionais advogados do Brasil, eles têm essa possibilidade de desconto de 12,5%. E oferecemos um super desconto para profissionais da saúde, 20%. Isso aqui é imperdível, né? O custo vai lá para baixo dessa apólice. E por isso que eu digo, utilizem apenas se vocês perceberem que esse desconto realmente vai ser algo necessário para o fechamento e contratação daquela apólice, porque o nosso custo já é muito agressivo. As tarifas, elas não podem, né, se reunir, não podem ser combinadas, mas vocês têm aqui muitas opções, pelo menos 5 opções de desconto para um cliente aí que eventualmente bata de frente com o custo e enxergue uma necessidade. Além das nossas contratações individuais, nós temos outras duas modalidades que são muito bacanas para se ofertar e que são opções. Uma delas são os grupos de afinidade. Os grupos de afinidade são apólices individuais também, só que eu tenho um vínculo em comum, ou seja, um sindicato, o sindicato dos corretores. Eu tenho ali os corretores que são sindicalizados àquele sindicato. Se eu reunir no momento da contratação pelo menos 5 titulares, pelo menos 5 apólices, né, já que são apólices individuais, eu consigo ofertar 5% de desconto.
Se eu conseguir reunir 20 apólices, eu consigo até 12,5% de desconto para esse grupo de afinidade. Assim como é também, por exemplo, no Clube do Golfe. Digamos que o Clube do Golfe lá de Campinas. Eu tenho lá 200 sócios nesse clube e eu tenho 20 sócios, 20 pessoas que querem contratar aqui a Ever. Eu posso já criar um grupo de afinidade para aquele clube. Então, o que que é o grupo de afinidade? É a reunião de pessoas que tenham um vínculo em comum e que vão dispor de um benefício por terem aquele vínculo. Eu acho que isso aqui também é uma carência no Brasil, porque a gente tem, às vezes, sindicatos, cooperativas, né? Cooperativa é muito comum nós termos, e aqui a gente consegue ofertar um diferencial com um desconto. Além disso, nós temos a possibilidade também de uma contratação corporativa. Seria a contratação aqui, ô Beatriz, que você conhece bem, que é do empresarial. Brenda, a Brenda conhece, que é do empresarial. Então, aqui eu consigo fazer grupos corporativos, que é uma contratação através de um CNPJ, né? Normalmente ali. E eu tenho a contratação de um CNPJ e as pessoas que têm vínculo ali, sejam sócios, diretores, prestadores de serviço, funcionários, podem aderir aqui. A partir de 5 titulares, eu posso contratar um grupo corporativo. E por que contratar um grupo corporativo, né? Porque aqui eu consigo montar as coberturas. Então, aqui eu consigo, por exemplo, no meu seguro, eu tenho a cobertura mais baixa no Ever-Present de 6 milhões de dólares. Se aqui no corporativo eu quero colocar, por exemplo, 500 mil dólares de cobertura, eu posso desenhar essa cobertura para esse público. Ah, não, Jéssica, mas eu quero retirar a cobertura da Reddor para esses beneficiários. A gente também consegue fazer e desenhar a rede de acordo com a necessidade dessa empresa. Então, a gente consegue no corporativo, eu falo que é uma caixinha sem limites, né, de imaginação ali, daquilo que você pode ofertar como benefício para essa empresa. Então, é realmente desenhar aquilo que é necessário para a empresa, de acordo realmente com a necessidade dela. Então, nós temos possibilidade de contratar seguro individual comum para um grupo familiar ou para somente uma pessoa, sendo cabendo ali como dependente cônjuge e filho até 24 anos. E eu posso contratar um grupo de afinidade, que é eu reunir aquelas pessoas que têm um vínculo em comum e oferecer uma condição de desconto. E eu também posso contratar de forma corporativa, que é o seguro semelhante ao seguro empresarial. Então, essas são os nossos três modelos de contratação. Esses são os nossos planos. E aqui nós temos já o nosso aplicativo. Eu vou deixar aqui um minutinho para que vocês apontem aí o celular de vocês. A gente tem aqui o QR Code para App Store e Google Play. É um aplicativo que não exige. Pode falar, Brenda, pode falar. Dúvida. Eu estou realmente interessada. Vai me desculpando aí as interrupções. Eu gostaria de saber qual é a idade mínima para ser titular. Uhum. E você falou que tem como se fosse um coletivo por adesão. Depois eu vou ter acesso a essas categorias ou são só exatamente essas que você falou? Não, em relação às categorias, a gente não tem uma limitação e nenhuma lista. O que que você pode fazer, Jéssica? Eu estou aqui com uma cooperativa XYZ. Você oferece solução para eles? Eles têm vínculo assim, assim, assim. Você pode trazer para a gente e apresentar. Ou então, Jéssica, eu tenho aqui também um grupo de professores que tem uma associação. E aí, eles estão todos vinculados e conseguem comprovar esse vínculo, seja através de uma carta, através de uma carteirinha. Aí a gente pode estudar a possibilidade de criar esse grupo de afinidade, que é semelhante ao coletivo por adesão. E em relação à idade, a nossa idade de contratação, via de regra, é 18 anos, né? Para que ele esteja sozinho ali na apólice. Porém, se eu tenho uma criança a partir de 3 anos de idade, eu consigo segurá-la desde que tenha, obviamente, um responsável legal ali assinando por ela, e ela entra com o custo de 18 anos, né? Que é a nossa tabelinha de custos ali de 18 anos. Você vai notar também, Brenda, que a nossa distribuição etária, ela é um pouquinho diferente. Então, não é igualzinha à que é feita aqui no seguro local. Baixa o aplicativo, por favor.
e tenta fazer Já uma baixei. cotação. Já baixou? Tenta fazer Baixei. uma para você no Everywhere. Você vai ver que é 1 minuto. Menos de 1 minuto você consegue fazer essa cotação. É muito rápido. Então você já consegue ter ali o custo e você vai ver como que é a experiência do aplicativo. Mas em relação à idade, é a partir de 3 anos. Ele vai entrar com o custo de 18 anos e tem que ter um responsável legal, né? Normalmente pai e mãe, assinando por ele. Ah, legal. Então, assim, se eu quiser fazer para minha filha, eu consigo ser a É, responsável legal. Legal. exato, exato. Se ela tiver mais de 3 anos. Joia. Então, Muito aqui estão as nossas redes sociais. Vocês vão perceber que todos os produtos do Brasil, eles carregam o nome Prestige ao final do nome do produto. E esse é um diferencial, né? Inclusive, as nossas redes sociais, elas carregam também o nome Prestige ao final, exatamente para diferenciar, porque ali vocês têm os informativos em português. Então, é mais fácil que vocês obtenham as informações no nosso próprio idioma. Mas para quem também quiser seguir a nossa rede global, é a Ever Insurance, fiquem à vontade. Nós estamos em todas as redes, com informativos, com homenagens, com aquilo que realmente faz com que contribua para a operação de vocês. Pessoal, essa foi aqui a minha contribuição. Quero agradecer pelo tempo de vocês. Agora é o momento de vocês perguntarem. Brenda, se tiver mais pergunta, pode falar. Fica à vontade, esse é o momento, tá? Você não está atrapalhando, pelo contrário, é bom quando tem essa participação. Adília e Jeremias, fiquem à vontade se quiserem contribuir alguma coisa aqui. Juan, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer conhecer seu time. Buenísimo. Muito obrigado para você, por você também. Além disso, equipos de futebol, equipos de rugby, tudo isso pode formar um grupo de afinidade. Tudo isso. Verdade. Tudo é associação, federações, tudo isso são ideias bons para fazer um grupo de afinidade. Sim. Eu penso que é Adília, quer uma contribuir? boa oportunidade. Brenda, você labora como corretor de seguros agora? isso. Isso. De seguro-saúde e odonto. Você ha trabalhado antes em internacionais ou somente locais? Eu falo um pouquinho de inglês e espanhol, mas eu nunca trabalhei fora do país. Não, Mas você não conhece o tenho seguro global? experiência. Pero seguros Não, globais ou seguros local? isso, não, Local. Ela trabalha só no local, Juan, só com seguradoras isso. Tá locais. bem. E Vai aí eu gostar Bom, sei muito. que então. tem pela Sul-América, tem essa Bradesco. cobertura internacional e tal, eu sei que tem, mas uma seguradora global eu nunca havia conhecido. Ah, que Eu bom. entrei aqui e fiz, e aí eu gostaria de saber, Aê, sempre vai ficar em dólar a cotação ou eu consigo fazer essa cotação sempre. em reais? Sempre em dólar. Toda a nossa operação, você vai perceber que é em dólar americano e com a cotação do dia. Aí, o que que você pode fazer? Eu uso o conversor da calculadora mesmo do celular. Porque normalmente, se você for pegar um segurado que tem um seguro local aqui do Brasil, você vai fazer o comparativo em real para ele, né? Essa E aí, comparação. o que que você faz? Você pega esse custo que ele paga por ano, o custo que vai sair aí é o custo anual também, tá, Brenda? Você vai pegar o custo dele por ano, vai pegar o nosso, e aí você pode ou dividir o nosso por 12 para você ter a média de valor ali mensal, ou pegar o custo dele anual para você mostrar para ele as diferenças de valor. Isso é uma grande jogada e eu acho que muito importante, né? Porque o segurado olha o custo e aí você consegue mostrar a diferença. Entendi. Depois eu vou querer entender melhor, porque fiquei um pouco confusa, que são várias Aperta para franquias. aperta para setinha para baixo no zero. Aperta para Tem uma conseguir setinha diferente para baixo. franquia. Franquia. Franquia zero, aí você aperta a setinha para De baixo, ele vai te 500, mostrar o 1000, custo. 2000, 5000, E 10.000 abaixo, e 20.000. isso, tem as outras franquias. Sube Então são, franquia barra prêmio. são quatro mil e Exatamente. cinquenta e um anual Anual, 4.051 dólares, né? Que deu? dólares. Na franquia zero? E o melhor Coloquei é Incluiu que algum é como desconto aonde? aí, Brenda? Franquia Oi? zero? Incluiu algum desconto aí? Não, não consegui não. Você não colocou isso para Coloquei. os Estados Unidos na primeira página? Não, eu coloquei com os Estados Unidos. Eu gosto de viajar.
Ah, então Tá precisa, Conheço, certo. verdade. não, eu não conheço muito, mas conheço Portugal e Chile. Mas eu Uhum. amo viajar. E aí Exatamente. vai que eu vou Está para bien, lá, para os Estados Unidos. Claro. está Sim. bien. E pessoal, só Legal. para complementar o que a Jéssica acabou de falar, essa é uma apresentação bem resumida. Nós temos aqui muita informação para compartilhar com vocês. Não dá para a gente ver nem em 5 horas de reunião tudo que nós temos aqui para passar para vocês, tá? Então, finalizando aqui, nós vamos disponibilizar para vocês não somente o aplicativo que funciona pelo celular, mas nós também temos outras duas ferramentas para fazer cotação, que é uma tabela de Excel. E quando vocês tenham o portal do agente, vocês poderão também fazer no computador, no portal, ok? Todas as partes de benefícios, coberturas, provedores, condições de cobertura, os nossos parceiros, a guia de check-up, tudo completo nós vamos encaminhar para que vocês possam estudar, porque é uma informação muito importante. Semanalmente nós fazemos treinamentos operacionais, tá bom, pessoal? Para que vocês possam saber como funciona o nosso processo de novos negócios, o nosso processo de avaliação de risco, como solicitar um reembolso, como aplicar um novo negócio, como preencher um contrato de um novo agente ou de um novo segurado. A parte comercial, que são os benefícios específicos de cada plano, com a cobertura do Everest, do Everywhere, do Ever-Present, do Everlasting, que são os nossos 4 planos. Cada plano tem uma peculiaridade diferente. Nós vamos estar passando para vocês em seminários, treinamentos comerciais, tá bom? Então não precisam ficar preocupados nesse sentido. Eu sei que é bastante informação para absorver, porém, toda semana nós vamos estar aqui disponíveis para passar toda essa informação para vocês. Tá bom, pessoal? E eu deixei vou deixar o meu contato também aqui no chat do grupo, o meu e-mail e o meu WhatsApp, para que vocês possam escrever a qualquer momento que vocês queiram. Se quiserem uma nova reunião, se vocês tiverem o interesse de tirar alguma dúvida pontual, nós sempre vamos estar aqui disponíveis, tá? E eu falo isso em nome também da Jéssica, que faz parte da equipe aqui no Brasil. Nós estamos muito felizes pelo fato de vocês estarem aqui hoje. Eu gostaria de mencionar que hoje o seguro internacional, o seguro global, ele está passando por um momento muito bom, tá bom, pessoal? Nós estamos com vento a nosso favor, que nos está levando muito rápido, com um crescimento absurdo. Há alguns anos atrás, as empresas de seguro internacional não olhavam para o Brasil sempre foi o patinho feio do seguro internacional, porque não era momento, o mercado não estava preparado, mas hoje nós temos a maré a nosso favor, um oceano azul, um céu azul precioso para fazer esse negócio, porque com os reajustes que o mercado nacional sofreu nos últimos anos, fez com que o valor do prêmio nas operadoras nacionais subissem muito, os reajustes foram muito violentos, nós temos aí casos e casos de segurados que hoje estão cancelando as suas apólices porque não tem mais sentido continuar pagando. Os que permanecem com a cobertura todos os dias reclamam do atendimento, que está sendo cada vez mais comprometido. A pessoa contrata um seguro e ela não sabe se ela poderá utilizar no momento de mais necessidade, depois de pagar 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando ela precisa, chega na porta do hospital, ela descobre que não vai ter essa cobertura. Isso é algo muito grave que está acontecendo no Brasil hoje, é uma realidade, infelizmente. E o seguro internacional chegou justamente nesse momento terrível para as asseguradoras nacionais e para o público brasileiro, que é muito exigente, né? Hoje o nosso público é um público mais premium, que está procurando atendimento nos melhores hospitais no Brasil, que é o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, a Redditor, que está acostumado a ter esse atendimento premium. Então, nós oferecemos isso. Os nossos benefícios são os melhores do mercado, as nossas coberturas são as mais elevadas. Vocês viram aí no comparativo, nós ganhamos por US$ 1 milhão, inclusive US$ 2 milhões em algumas comparações. A nossa franquia é a menor do mercado. Vocês viram, 2 mil na concorrência. Hoje nós temos aqui franquias de US$ 500, o que é muito baixo. Além disso, nós oferecemos incentivos para o nosso cliente, para que ele possa sentir a curiosidade de fazer uma contratação.
Isso serve como anzol, né, para conseguir trazer esse segurado. A nossa taxa de retenção hoje é de 96,6%, o que significa que a cada 10 apólices que nós vendemos hoje no mundo, 9,6 renovam. O segurado que entra conosco hoje, ele não quer sair. E eu vou explicar por quê. Porque a Ever, o que ela disponibiliza é um passaporte. É um passaporte para gastos médicos maiores fora do Brasil e também aqui no Brasil. Então, você tem a possibilidade de estar cuidando da vida do seu cliente. E não somente isso, você está oferecendo isso para toda a família. Porque não existe um ato maior de amor que uma pessoa que quer cuidar da sua família, incluso quando ela não está mais aqui presente, né? E o fato de nós adicionarmos esse tempo de remissão de 2 anos nas nossas apólices é um fator que comprova isso que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo uma excelente possibilidade de negócio aqui no Brasil para vocês, ganhando e recebendo comissão em dólar, beleza, pessoal? Diretamente na conta de vocês. Comissões muito boas que o Juanca vai passar para vocês depois, o que permite que nós possamos oferecer esses preços competitivos, boas comissões. Realmente é o fato de nós termos a nossa sinistralidade hoje controlada, 39,6%, arredondando ali para 40%, tá bom? Falando sobre reajustes, que ninguém perguntou, mas eu vou falar. Nos 2 primeiros anos, nós não tivemos reajuste para os planos aqui no Brasil, tá bom? Ano passado, nós fizemos o nosso primeiro reajuste de 6%. É um reajuste full total, independente da utilização da apólice do segurado. Se ele tiver uma internação, um acidente, um câncer, e ele utilizar ali US$ 1 milhão no primeiro ano de apólice dele, nós não vamos cancelar a apólice dele pela utilização e a sinistralidade. Nós não vamos fazer um reajuste em cima da apólice individual dele. Nós não vamos mandar uma cartinha para ele falando que ele tem 80, 90% de reajuste. Nós não vamos falar, você tem 6 meses para procurar outra seguradora, tá bom? A renovação é vitalícia garantida. E o nosso reajuste para 2026, ouçam bem, 7% apenas. É o menor reajuste do mercado, tanto nacional quanto internacional. Vocês podem pegar as outras empresas, as outras companhias que a Jéssica mencionou, todas terão reajustes maiores. Então, ter a Sim. sinistralidade controlada, ser uma empresa jovem que cuida da sua carteira, permite que vocês tenham esse benefício também, que o seu segurado permaneça conosco. Vocês não vão ter que ficar rodando pelas operadoras cada ano, colocando esse cliente em uma carteira em uma operadora diferente, que é algo que acontece aqui no Brasil. Primeiro, por causa dos reajustes, né? E segundo, porque o corretor ele quer receber uma boa comissão e muitos acabam fazendo isso, essa troca, né? Esse giro aí. Aqui na Ever isso não é necessário. É um plano de carreira para o futuro, tanto para vocês quanto para o segurado. Então, eu gostaria de agradecer vocês aí, tá bom, pessoal? O Renato tem uma dúvida. Ahí está Renato. Boa tarde a todos. Agradeço por participar aí ter essa oportunidade de participar desse treinamento aí de conhecimento. Não conhecia a empresa e me surgiu uma dúvida o seguinte: como todo o valor ele é feito em dólar, numa excepcional aí o mercado venha ficar muito volátil e gera um efeito assim bem superior do prêmio. Vocês têm algum congelamento do câmbio disso aí, do valor dessa proposta? Porque nos próximos dias acho que nós vamos ter já, por exemplo, uma incerteza aí política mundial, né? E vai mexer um pouquinho com o câmbio aqui no Brasil. Eu acompanho muito o Sim, mercado financeiro, não só no ramo de seguro, então, primeiro pessoa, às vezes um investidor vai fazer essa pergunta. Tô, beleza, mas o dólar está 5,50, 5,70. Deu um boom no mercado, o dólar foi para 8. E aí, eu vou pagar um trem bem mais caro? Como que fica isso aí? perfeito, Renato. A sua pergunta é excelente. Ano passado nós tivemos uma situação parecida. Não sei se vocês vão lembrar, o dólar aí quase chegou a 7, né? E isso acaba sim afetando o cenário mundial, mas nós, como empresa, nós temos aí a intenção de sempre ajudar vocês, corretores, como também os nossos segurados, porque nós entendemos que isso acaba influenciando muito na contratação e na renovação. Então, nesses casos onde se sofre aí um aumento muito explosivo da moeda e acaba prejudicando o nosso câmbio aqui no Brasil,
a Ever sempre lançará incentivos para normalizar esses valores, para congelar por um tempo, para que vocês continuem sempre trazendo novos negócios e para as pessoas que já estejam dentro, no ano seguinte possam renovar. Foi o que aconteceu o ano passado, quando nós tivemos essa alça do dólar muito explosiva, que quase chegou a 7. Nós lançamos aí incentivos de descontos, tanto para pessoas que incluíram novos negócios, como para as pessoas que tinham que renovar. A nossa intenção é sempre manter esse valor do prêmio numa régua, para que vocês tenham essa segurança, né? Porque nós entendemos que isso é um critério que se leva em consideração, principalmente para o perfil do segurado que nós estamos procurando, né? Que muitas vezes eles são inversionistas também. Nós temos muitos clientes aqui, escritórios de investimento, que fazem essa pergunta: Jeremias, e se o dólar for lá para 8, 7,5, o que que a gente vai fazer? Qual é o plano da Ever? O plano da Ever é fazer essa contenção, tá bom, Renato? Sempre oferecer um benefício para que essa margem possa permanecer baixa, tanto para novos negócios, como também para os segurados que já estão aqui. Então, é do nosso interesse sempre estar aí, mantendo um nível. E nós sempre mandamos um comunicado no e-mail dos nossos corretores quando isso acontece. Tá bom? Se acontecer esse ano, nós vamos fazer novamente, com certeza. Bacana. Obrigado. Beatriz, ¿tem alguna Pessoal, dúvida? tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade, estamos aqui ainda, temos um pouquinho de tempo. Não, só saber se existe a possibilidade de um treinamento, como vai abrir, né, no escritório, se a gente vai ter essa oportunidade Claro. Bom, presencial. sim, Beatriz, o escritório que nós vamos abrir no Rio de Janeiro, ele vai ser operacional, tá bom? A parte operacional, ela serve para back office, né? Então, assim, tudo que é relacionado à parte burocrática, né? Receber documentos, preencher formulários, solicitar um reembolso, um novo negócio, uma nova agência, um novo corretor. A equipe de atendimento ao cliente por meio dos telefones também estarão ali. Nós teremos 2 médicos auditores que estarão ali também, que serão brasileiros. Então, não será um escritório para visitas, é diferente do que acontece, por exemplo, no Equador e nos Estados Unidos, que você pode ir lá visitar. Mas, como a Jéssica já comentou, nós viajamos por todo o Brasil. Nós temos agenda Se o faz ano completo presencial, claro. Reunión. visitando exatamente as nossas parceiras, os nossos provedores, os nossos consultores. Então, tudo que se pode fazer por meio de internet, como nós estamos fazendo aqui online, né, nós fazemos. Mas quando existe a necessidade de um grande negócio, fechar uma grande parceria, ou você queira fazer um evento aí dentro de um escritório, dentro de uma corretora, nós podemos ir até você para fazer essa reunião, te ajudar com esses corretores, ou te ajudar com uma venda. Isso é um trabalho que nós fazemos aqui, tá bom? De segmentação. Eu ajudo muitos corretores novos no processo de pós-venda. Eu cuido mais da parte administrativa. A Jéssica está mais voltada para as vendas. Então, nos primeiros fechamentos de vocês, todas as dúvidas serão bem-vindas. Nós podemos acompanhar vocês por uma reunião online. Jeremias, eu tenho aqui um fechamento para fazer, apresentei um Everest para um grupo familiar, só que eles têm algumas perguntas, eu estou um pouco inseguro, o que eu posso fazer? Eu te acompanho, É uma Beatriz. equipe. Vamos, me manda o convite aqui, que eu vou participar dessa reunião de fechamento com você. Na primeira reunião eu te acompanho, na segunda você já aprendeu, na terceira eu vou com você, mas você fala, e é como andar de bicicleta. Você aprendeu, depois você não esquece mais. Então, pessoal, me coloco à disposição de todos Obrigada. vocês, tudo que é relacionado à parte de pós-venda administrativa, vocês terão o meu contato aí. E com relação à Jéssica, ela cuida mais da parte de vendas, ela está mais focada na parte de expansão aqui no Brasil. E com certeza o fato do Juanca estar aqui conosco hoje é um fator muito importante, porque a Open Insurance, ela tem um back office, ela tem uma equipe que poderá ajudar vocês no caso da Jéssica e eu estarmos ocupados viajando no exterior ou apresentando. Vocês terão acesso à equipe do Juan Carlos para que vocês possam mandar as solicitações de vocês, as dúvidas, tá bom, pessoal? Vocês não estão desamparados, vocês estão em excelentes mãos. Estamos fazendo todo o tempo novo conteúdo, todo o tempo. Agora vamos fazer conteúdo em português, tem todo conteúdo em espanhol e em inglês, mas agora vamos fazer conteúdo em português para que você não só copie, sino
tenham a criatividade para chegar a mais clientes de alta gama, como atender o marketing digital. Tá bem? Bueníssimo. Bueníssimo. Muito obrigado, Jeremias. Muito obrigado, Renato, Brenda, Beatriz, por sua participação. Gostou muito. Analise, Márcia, qualquer dúvida, por WhatsApp. Você tem meu WhatsApp? Se não tem meu WhatsApp, se eu mando agora, se lo pongo aqui nos comentários, para que estemos em contato. Fica aqui, 156. E, e começamos. É isso, É sejam isso aí, bem-vindos, pessoal. pessoal. Agora é só avançar aí com o Juan já sabe os próximos passos. E aí nós também estamos prontos aqui para eventualmente um novo bate-papo. E a gente vai avançando junto. Obrigada, viu? Juan, mais uma vez, obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Adília. Adi, Ah, boa gracias. tarde. Éxito, Obrigada, pessoal. Beatriz. Buenísimo. Felicidad, Beautiful. feliz fin de Obrigada. semana. Bem, Renato. Bom final de Obrigado. semana, pessoal. Tchau, tchau. Chao, abrazo, gracias a Para vocês todos. também.